Colossenses 2, versículo 8 ao versículo 23. Eu peço aos irmãos que me ajudem, por favor. Vamos ler responsivamente. Colossenses 2, 8 ao 23. Eu irei iniciar a leitura. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não conforme Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele também foi crucificado, não por intermédio de mãos, mas exclusivamente por da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém pouco foi de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não erguendo a cabeça da qual todo o corpo, subindo e bem vinculado com os anjos e ligamentos, cresce o crescimento pelo procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não veis isto, não adores aquilo, não toques aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, para que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como oculto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem algum contra a sensualidade. Amém. Irmãos, a vida cristã é uma vida simples. O que passar disso vem do maligno. A vida cristã é Cristo. Somente Cristo. Era para ser simples. Mas olha o que aconteceu na igreja de Colossenses. E eu temo, irmãos, sinceridade no meu coração, que nós estamos voltando a essas épocas. Complicação da vida cristã. A vida cristã era para ser algo simples, tranquilo, prazeroso, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Cristo, sua igreja, santa ceia. Mas cada dia nós vemos tantas novidades, tantas coisas, né? E estão enredando a gente, deixando a gente confuso, desorientado. Não é sem razão, irmãos, e aí nós temos que dar a mão à palmatória. Nós vivemos uma época de muitos desigrejados. E olha, a culpa é nossa. A culpa é dos pastores dos dias atuais. A culpa são das igrejas hoje que inventam tanta coisa que está fora de Cristo, fora da palavra. As pessoas ficam confusas, desorientadas, frustradas.
Essa é a palavra, frustradas, porque elas acreditam, confiam, se apegam, se frustram e saem da igreja. Eu imagino que é bem provável que, assim como eu, você conheça vários desigrejados, pessoas que eu diria que não tem nada contra Cristo, mas estão cansados de igreja. De quem é a culpa? Deles ou das igrejas dos nossos dias atuais? Irmãos, na época de Colossenses estava acontecendo isso. A igreja de Colossenses estava vivendo isso, né? Nós vamos continuar aí a nossa série de meditações sobre o livro de Colossenses. O tema do livro de Colossenses é a centralidade de Cristo. Ok? Nós já vimos aí, olha, algumas mensagens, né? A primeira foi a natureza da igreja, do cristianismo. Segundo, vivendo uma vida de modo digno de Cristo. Nós vimos a primazia de Cristo na igreja, que muitas vezes Cristo está sendo deixado de lado dentro da sua própria igreja, mas isso foi outra pregação há vários domingos atrás. Nós vimos aí Cristo em vós, a esperança da glória. Vimos aí nos últimos domingos vida cristã e maturidade espiritual. E a última que nós vimos foi hoje a suficiência de Cristo. Irmãos, nós só precisamos de uma coisa: Cristo, e mais nada além disso. Mas eu não sei se eu estou enganado, se eu estou vendo demais. As igrejas dos nossos dias têm colocado muita coisa além de Cristo. As igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais e os neopentecostais. Cristo já não é mais suficiente. Isso eu estou fazendo uma ironia, né? Cristo e mais alguma coisa. Muitas igrejas hoje, dos nossos tempos, do nosso dia, não basta você ter Cristo, eles querem colocar mais alguma coisa sobre nós, e isso acaba nos enredando, virando um peso, e a vida cristã vira uma coisa difícil. Mas não é para ser difícil, irmãos, não era para ser difícil. E às vezes, irmãos, a motivação às vezes é até boa. Se nós colocarmos isso na igreja, nós vamos atrair os jovens. Tem muitas estatísticas que falam que os nossos filhos, adolescentes, quando chegam na juventude, muitos saem da igreja. Então eles têm uma ideia: vamos colocar isso na igreja, vamos colocar aquilo na igreja, para segurar os jovens na igreja. A motivação é boa, mas não está na palavra isso. E às vezes essas coisas vão virando peso. Vou fazer mais essas coisas para ganhar as crianças. Nós temos que ganhar crianças. Imagine, irmão, se nós conseguirmos ganhar as crianças para Jesus, olha quanto pecado será evitado. E uma criança ganha para Jesus, crescendo na graça, uma criança se torna uma grande bênção. Gente, vou falar uma coisa que eu tenho pensado nisso há muitos anos, há mais de 20 anos eu tenho olhado, analisado. Olha, os grandes cientistas, os grandes historiadores, as pessoas que mais fizeram por este mundo, foram pessoas que cresceram bebendo da fonte, e Deus usou, né, para fazer coisas extraordinárias nesse mundo. Quem inventou escritas, os maiores cientistas, quem inventou a luz elétrica, né, as maiores invenções, né, os maiores inventores, cientistas, estudiosos, a maioria das faculdades foram pessoas que aprenderam de Cristo desde criança. Olha esses nomes de faculdade famosa, a maioria são nomes de pastores, a gente não sabe, né? Chamberlain, Mackenzie, Oxford, Princeton, são as maiores universidades do mundo, eram pastores, eram nome de pastores que fundaram. Estão entendendo, irmão, onde eu estou querendo chegar? Às vezes a motivação é boa. Se nós ganharmos uma criança para Cristo, essa criança vai crescer, vai tornar uma grande bênção. E aí a gente começa a inventar coisas para ganhar as crianças, ganhar os jovens, ganhar os idosos, ganhar os adultos. E a gente coloca um monte de coisa dentro da igreja. Mas só uma coisa é necessária, irmãos: Cristo. A sua palavra.
Hoje o nosso tema é esse: a suficiência de Cristo. Somente Cristo. Basta Cristo. Mais nada além de Cristo. Amém? Quando a gente coloca muitas coisas, irmãos, quando a gente coloca acrescentar coisa demais no culto, na igreja, nessas coisas, o que acontece? A suficiência de Cristo diminui. É diminuída. Cristo perde a sua autoridade. As pessoas param de confiar em Cristo. É como se nós tirássemos a onipotência de Cristo. E aí vem a frustração. As pessoas confiam em campanha, confiam nisso, naquilo outro, e buscam essas coisas, se apegam a essas coisas e ficam frustradas, decepcionadas, e daí a pouco é mais um desigrejado. Mas quando a gente se apega a Cristo, é graça sobre graça, é vida em abundância, é uma aventura cada dia maior, cada dia novo, cada semana é melhor. Quando a gente tem Cristo como único, suficiente, cada dia, cada semana é muito maior e melhor, amém? Mas quando a gente se apega a essas coisas, olha, eu te garanto que 100% das vezes vai ter frustração. Vamos para o texto aqui, eu queria mostrar para vocês aí, 3 argumentos da suficiência de Cristo. Primeiro, no versículo 8, e o versículo 8 ele é mais explanado a partir do versículo 16 até 23. Vamos ler o versículo 8 juntos? Primeiro ponto, a exclusividade de Cristo. A suficiência de Cristo se baseia na exclusividade de Cristo. Vamos ler juntos? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado! Cristo tem que ter exclusividade na igreja, na nossa vida. Cuidado! Se a gente não tomar cuidado, às vezes nosso próprio eu, irmãos, nosso ego, a nossa mente, a gente começa a colocar mais coisas na nossa vida, além de Cristo. Mas só uma coisa é necessário: Cristo. Os cristãos de Colossenses, eles estavam confusos por causa disso. Eles converteram de uma forma radical, através do presbítero Epáfras, que plantou a igreja. Paulo não esteve ali na cidade de Colossos. A igreja foi plantada por Epáfras. E Epáfras falou com eles: olha, basta Cristo e vocês estão salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Amém? E eles acreditaram nisso, se apegaram nisso, foram salvos, convertidos, regenerados. Mas agora os falsos mestres entraram na igreja e começaram a colocar outras coisas para eles, e eles ficaram desorientados. Muitas daquelas novas coisas eles tinham experimentado fora de Cristo, fora da igreja, e não resolveram o problema deles. Mas quando eles se entregaram a Cristo, eles receberam a salvação, a vida eterna. Mas agora os falsos mestres falam com eles: vocês têm que praticar aquelas coisas. E eles não entenderam nada. Olha o versículo 16, irmãos, só para vocês entenderem melhor, né, o que eu estou tentando explicar a partir do versículo 16. Olha para vocês verem. Agora é Paulo falando com eles. Então eles estavam confusos. É Cristo somente ou precisa de mais alguma coisa? Aí Paulo manda essa carta para tirar a dúvida deles. Olha o versículo 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê?
como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, o que Paulo está falando? Vocês foram libertados dessas coisas. Por que vocês agora vão buscar essas coisas, se vocês já são salvos, vocês já conhecem a Cristo? Para que ficar preso a essas coisas do mundo? Irmãos, Paulo fala que é uma incoerência. Uma pessoa que conhece a Cristo, se entregou a Cristo, obteve a salvação de Cristo, foi libertado das coisas do mundo, e agora a pessoa é de Cristo, mas começa a praticar as coisas do mundo esperando agradar a Deus. Não é assim. Paulo fala, essas coisas do mundo, irmãos, elas se destroem, elas acabam, elas não podem ajudar a gente. Ninguém é salvo com essas coisas, ninguém obtém vida eterna, ninguém obtém o fruto do Espírito, né? Ele fala aqui, ele dá um monte de coisa, e o pessoal estava ensinando rigor ascético. O que é isso? Excesso de jejum, dessas coisas, né? Revelação, culto de anjos. Irmãos, meu medo é que essas coisas estão voltando tudo para as igrejas depois de 2000 anos. Né? As igrejas ensinando esse monte de coisas, né? Não é assim, irmãos. Basta Cristo. Os rudimentos do mundo não puderam salvá-los. Quem os salvou foi Cristo. Através de Cristo eles nasceram de novo. Mas agora as pessoas, né, os falsos mestres, ensinando, querendo enredá-los novamente. Essa palavra aqui, enredá-los, é interessante. Vem de rede, colocá-los numa rede. Irmãos, tem muitas coisas neste mundo que não são pecados em si mesmo, mas se a gente não vigiar, não cuidar, a gente fica preso igual numa rede. Daí a pouco a gente perdeu a alegria da salvação. Excesso de atividades na igreja faz a gente ficar preso igual numa rede. É ou não é? Ativismo. Nós temos que tomar cuidado. As distrações desse mundo. Quando eu era adolescente, existia um shopping BH. Os ônibus passavam lotadíssimo indo para o shopping BH. O BH Shopping, propaganda de graça, né? Depois eu pedi meu cachê. Só existia o BH Shopping lá no fim do mundo, depois de onde o Judas perdeu a bota, né? Só rico que ia. Os pobres ficavam tudo pendurados nos ônibus, eu carregando pelo meio do caminho, não chegava um pobre lá. Agora nós temos 10 mega shopping BH. Cuidado com as distrações deste mundo. Quando a gente falava, vou assistir um filme, significava você tinha que ir na locadora, reservar, você tinha que ter o dinheiro para pagar, e você tinha a hora para devolver, senão você ia pagar multa, né? E quem pegava 2 filmes era rico. Agora, com um toque de celular, você tem milhares de filmes, e não estou exagerando, à sua disposição. E as novelas? Antes você tinha que ficar ali, estava até briga com o marido para conseguir assistir a sua novela. Agora você tem 100 novelas à disposição. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Cristo nos libertou. Muitas coisas neste mundo que às vezes não são pecado, se a gente não tomar cuidado, às vezes coisas boas, elas nos enredam, nos prendem, nos dominam, viram um peso na nossa vida, e a gente perde a alegria da vida cristã, porque nós estamos cheios de peso na nossa vida. A igreja pode ser um peso, a religiosidade é um peso, as distrações desse mundo
peso, rede. Nós temos que tomar muito cuidado. Os cristãos ali da igreja de Colossos foram libertados de uma forma maravilhosa, conversão maravilhosa, e agora chegam os falsos mestres e começa a colocar um monte de coisa na igreja, na vida deles. Eles ficaram confusos, desorientados, não sabiam mais o que era a vida cristã. Irmãos, nossos tempos estão sendo assim, né? Aqui ele fala, aqui o apóstolo fala no versículo 8, enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Filosofia aqui não é a matéria catedrática da faculdade, né? Que lá os filósofos é outra história. Filosofia aqui são a falácia humana, os argumentos, né, humanos, né? São os pensamentos ilegítimos dos falsos mestres. Vãs filosofias, ideias vãs, ensinamentos errados, tudo com sutileza, tentando manipular a gente. Irmãos, presta atenção, cuidado com os pregadores da internet. Irmãos, esses pregadores têm feito um estrago na vida cristã dos irmãos. Não estou falando desses homens de Deus, Hernandes, Paulo Júnior, eu ouço poucos deles, eu estou muito seletivo, Heber Júnior, Augusto, não estou falando desses, né? Estou falando que hoje em dia tem muita gente falando muita coisa na internet, alguns têm aparência de verdade, mas são vãs filosofias. Primeiro, qual é a igreja dessa pessoa? Onde ele é pastor? Segundo, onde está na Bíblia que ele está falando isso? Irmãos, chega tanta aberração filosófica para nós. Cuidado com aquilo que você aprende na internet. Vãs filosofias, sutilezas, coisas que dominam a nossa mente, viram peso, nos impede de ter uma vida cristã que agrada a Deus. Não poucas pessoas têm sido enredadas depois da pandemia. Eu conheço pessoas que até hoje não voltaram à igreja. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. O único lugar que Cristo passeia é a igreja. Esses dias nós vimos ouvindo palestras teológicas lá, comparando a igreja com o Jardim do Éden. Lembra que lá no Jardim do Éden, Deus vinha toda tarde se encontrar com Adão e Eva? Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, no culto, Jesus está presente. A Bíblia fala que Jesus passeia no meio da igreja. E está ali, olhando a necessidade de cada um. Por isso que às vezes a pessoa chega perto do pastor e diz: não, pastor, aquela palavra que o senhor falou foi muito boa. Mas qual palavra? Aquela, tal. Assim, nem lembro disso. É Jesus falando conosco, consolando o coração, fortalecendo, derramando graça, aumentando a nossa fé, nos alimentando. No culto, e somente no culto, Cristo passeia na igreja. Culto online não é culto. Você pode até assistir uma pregação para alimentar sua mente, às vezes vai te alimentar o conhecimento teológico, mas somente na igreja que Cristo está presente, né? Pessoalmente, né? O apóstolo está aqui falando, cuidado. Eu falo aqui, cuidado com a tradição dos homens. Irmãos, veja bem, existe a tradição cristã que é boa. Ok? Tem vários textos da Bíblia, na casa de Paulo Timóteo. Existe a tradição cristã. Nossos hinos são tradicionais, né? A nossa teologia é tradicional. A igreja presbiteriana é tradicional. As igrejas históricas, Assembleia de Deus, Batista, né, são tradicionais. Não é isso. Isso é bom, né? Tem muita tradição cristã na Bíblia que é boa. Quando ele fala aqui tradição dos homens, são práticas costumeiras dos homens que não estão de acordo com a palavra de Deus. Práticas erradas, peso, pecado. É isso que está falando. Cuidado com a tradição dos homens, que eles queriam colocar no culto, na igreja.
coisas que às vezes têm aparência de sabedoria. Vamos fazer isso que nós vamos encher a igreja de jovens. Vamos fazer isso que nós vamos conseguir muito dinheiro. A gente vai pintar o portão, vamos pintar a parede, vamos comprar uma placa nova, vamos comprar um notebook para a igreja, vamos comprar um baixo, vamos comprar bateria, vamos comprar isso, vamos fazer. Gente, tem muita forma de arrancar dinheiro dos membros da igreja, mas não está na Bíblia, não é de Deus e vira um peso. A Bíblia fala dízimos e ofertas. Se algum dia você já pensou em alguma coisa de dízimo, me perdoa, mas não é de Deus. A Bíblia só fala dízimo e ofertas. Todas as outras formas de arrecadação financeira que tem, não é bíblico. Ok? São ideias maravilhosas, tem aparência de sabedoria, a igreja vai ficar cheia de jovens. Teve um dia eu vi um pastor falando, irmãos, para as meninas darem bola para os jovens fora da igreja, para atrair mais homens para a igreja. Olha que loucura! E o pessoal achou legal. Uma vez um presbítero falou comigo assim, a gente estava batendo papo, discutindo, né, conversando, essas reuniões de presbitério, aqueles intervalos sem fim, né? Aí o presbítero disse, não, pastor, mas a gente fica disciplinando o jovem por causa da adultério, os jovens saem tudo da igreja. Se disciplinar os jovens por causa de adultério, os jovens saem tudo da igreja. A gente não pode disciplinar o jovem por causa do adultério. Irmãos, olha a loucura que a gente chega para tentar fazer coisas, tem aparência de sabedoria, mas não é de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, irmãos? A exclusividade de Cristo e a palavra de Cristo na igreja. Cristo está na igreja presente de uma forma real. Ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, e ele determina o que vai ter na igreja, no culto a ele, e está tudo prescrito na sua palavra. O que passar disso pode ter aparência de sabedoria, pode até ter resultados interessantes, mas não é de Deus. Não é de Deus, não tem a promessa de Deus, não tem compromisso de Deus. Os falsos mestres ensinavam uma coisa, e hoje tem sido muito comum, né? O sincretismo religioso. Várias religiões, não estou falando tipo presbiteriana, assembleia, batista, metodista, que são igrejas cristãs. Estou falando sincretismo de cristãos com não cristãos, ou não reconhecidamente cristãos, né? Mas eles ensinavam isso, onde tentavam unir Cristo com outras religiões. Então veja bem, irmãos, olha a tática dos falsos mestres. Tudo bem, Cristo é o nosso Salvador, mas você precisa de mais alguma coisa. Eles não negam a Cristo, mas eles querem colocar um sincretismo, eles querem colocar algo mais na sua vida, e este algo mais é que vira um peso, e daí a pouco a gente está perdido, desorientado e não sabe onde começou a questão. Ok? Vamos para o segundo ponto aqui. Olha aí, versículo 9 até o versículo 12, irmãos. E aqui está o centro da nossa mensagem. Presta atenção nesse ponto. Olha, do versículo 9 ao versículo 12. Se você está com a Bíblia aberta, vamos ler juntos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, repararam? Quem gosta de português aí deve ter reparado. Aqueles que vão fazer prova de Enem tem que ter reparado, né? Que vai fazer redação de Enem aí, olha. Nele, ele, por ele, nele. Olha quantas vezes esse pronome aparece.
Ele, irmãos, onde que está querendo chegar? Paulo está querendo mostrar, irmãos, a suficiência de Cristo. Tudo vem dele, por meio dele, para ele. Amém? É isso que Paulo está. Por isso que Paulo repete tanto. Não é que Paulo não sabia escrever, né? Paulo era mestre. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos mais eruditos de toda a sua época. Paulo é considerado, né, os textos bíblicos, né, são usados em academia para discutir, né? O pessoal de direito estuda os escritos de Paulo. Eu tive um professor de direito que é interessante, né? Nas provas de direito, ele usava texto de Paulo, da Bíblia, nas provas. E eu achava que era cristão, de boa e tal. Aí um dia ele deu a prova para nós, né, e saiu para fora. Ele fazia muito isso. Aí eu acabei a prova rapidamente, era Direito Tributário 2. Aí eu saí, eu queria conversar com ele, saber qual a igreja dele. Já tinha um outro professor de Direito, o doutor Almada, que era da Igreja Batista da Goinha. A gente virou muito amigos, né? E aí, esse também, não vou falar o nome dele. Aí eu saí, vou lá fazer mais um amigo, porque na minha sala não tinha nem um cristão. Aí cheguei lá e estava com um baita cigarro fumando. Aí eu disse, uai, o senhor fuma? Eu disse, uai, tem algum problema eu fumar? Aí eu disse, o senhor é crente? Ele disse, eu crente? De onde você tirou essa ideia? Você está doido? Deus me livre. Eu disse, mas o senhor usa textos de Paulo na prova de direito? Ele disse, não, Paulo era um erudito, né? Você já viu como ele argumenta sobre lei? As argumentações de Paulo são incomparáveis. A gente estuda muito os argumentos de Paulo para a gente poder fazer uma boa argumentação em plenário. Eu disse, entendi nada. Mas, irmãos, Paulo sabia escrever. E agora Paulo usa dessa didática de escrito, né? Nele, por ele, tudo em Cristo, irmãos. Cristo, Paulo está querendo passar essa ideia. Cristo é suficiente. Tudo converge para Cristo. Agora a pergunta que nós temos que fazer é: por que Cristo é suficiente? Ou melhorando a pergunta, será que Cristo é suficiente mesmo? Será que a gente pode confiar em Cristo para todas as áreas da nossa vida? Será, irmão? Será que Cristo sabe o que a gente está passando na hora de fazer uma prova, um vestibular, um concurso, na hora de uma cirurgia, uma enfermidade? Será que Cristo é suficiente em todas as áreas da nossa vida? Será que Jesus teve problema financeiro? Problema de moradia? Problema com enfermidade? No dia que a menina deu a palestra sobre contentamento na escola dominical, eu quase tive um pânico de ver a descrição médica do sofrimento de Jesus, né? Irmãos, Cristo é suficiente em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Você pode buscar, pode confiar, pode entregar, que Ele sabe o que você está passando. Olha o que ele fala no versículo aqui, olha. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E fala mais, nele, versículo 10, estáis aperfeiçoados. Aperfeiçoados aqui é uma palavra que se traduzir também como completados. Os cristãos têm tudo o que precisam em Cristo. Nós não precisamos buscar socorro, ajuda em nenhuma outra religião, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Em Cristo está completo tudo o que precisamos. Corporalmente, irmãos, refere aqui, olha, a encarnação de Cristo. Cristo, ele se encarnou plenamente como homem. Ele viveu aqui 33 anos como homem, passando tudo que nós passamos no dia a dia. Na história da igreja, surgiram duas correntes teológicas que não está na Bíblia. Uma falava assim, não, Jesus nunca foi homem. O que Jesus sofreu e passou, ele não era homem de jeito nenhum. Ele era Deus, 100% Deus. Aí surgiu a outra
corrente que a gente estuda muito no seminário, que essa ganhou mais força e gerou muitas heresias subsequentes, a qual até o Tulipe ajuda a combater, né, de um homem chamado Arius, de onde vem o arianismo. Jesus, né, não é Deus. De um lado falava que Jesus não é homem, de outro lado o outro falava que Jesus não é Deus. E aí surgiu essa confusão no início da história da igreja. E aí, irmão, Jesus é Deus ou Jesus é homem? É homem ou é Deus? De um lado, não, Jesus não pode ser homem, porque tudo que ele fez, um homem nunca conseguiria fazer. De outro lado, o outro fala, não, Jesus não pode ser Deus. Então, de um lado, ele não pode ser homem, de outro lado, ele pode ser. Irmão, Jesus é Deus, 100% Deus, amém? E Jesus é homem, 100% homem, amém? Pastor, explica isso, né? Em Cristo estão as duas naturezas, humana e divina. Em Jesus tem as duas naturezas. Por isso Jesus tem poder, ele é onipotente para te socorrer em todas as suas situações. E ele sabe a sua necessidade. Ele tem poder porque ele é Deus, 100% Deus. E ele sabe porque ele é homem, 100% homem. Ele passou o que você passa. E às vezes num grau muito maior. Irmãos, onde eu quero chegar? Tudo isso faz com que Cristo seja suficiente. Ele, a sua obra, sejam suficientes no processo de salvação, de redenção da humanidade, da terra. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Ah, pastor, mas tem muita coisa boa aí fora nas outras igrejas. Tem, mas não precisamos disso. Nós só precisamos de Cristo. Irmãos, nesses anos, olha, fazer 23 anos como pastor, eu já vi tanta novidade entrando nas igrejas. Se algum de vocês gosta ou gostou, já teve essa experiência, me perdoa, não estou julgando a sua fé, né? Nem estou falando que você não tem fé, mas a gente viu dente de ouro, né? Revelações aos montes, sopro do Espírito, vômito do Espírito, né? E tantas coisas que surgiram no decorrer desses meus meros 20 anos. Agora imagine em 2000 anos de cristianismo, quantas coisas entraram na igreja para tirar o foco de Cristo. Mas Paulo está falando só nele, somente nele, basta ele, né? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte: toda a criação foi corrompida pelo pecado. Nada na criação pode nos ajudar a livrar do pecado, porque foi corrompido pelo pecado. A criação está totalmente corrompida e não tem salvação na criação. Nós vemos uma crescência de ênfase na criação. Como cristãos, nós temos que cuidar da criação, mas a criação não pode nos salvar. O homem não pode salvar a si mesmo. O que nós temos que entender, por melhor que alguma coisa possa ser, ela não pode nos livrar do pecado, não pode trazer salvação, não pode trazer redenção. Os falsos mestres ali, eles ensinavam essas coisas, negavam a divindade de Jesus, negavam a suficiência de Jesus, negavam a exclusividade de Jesus e queriam acrescentar. Tudo bem, você pode ficar com Cristo, mas queriam acrescentar culto aos anjos. Gente, já pensou? Deve ser muito legal chegar um anjo aqui agora, né? Deve ser uma coisa maravilhosa, mas anjo não salva ninguém. Rigor ascético. Você tem que fazer sacrifícios para Deus. Irmãos, o único sacrifício suficiente já foi feito de uma vez por todas, amém? Jesus morreu por nós e este é o nosso último ponto aqui, ok? Então, a fé cristã não pode ser substituída. Cristo não pode ser acrescentado. Vamos para o último ponto e a gente encerra, versículo 13 a 15. Cristo é o nosso Redentor, exclusivo, suficiente. Versículo 13. Quem estiver aberto, por favor, leia comigo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Tem uma música muito bonita sobre esse texto, né? Se tiver tempo, nós vamos cantar ela, né? Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Cristo, Ele é o nosso Redentor. Os cristãos ali em Colossenses, eles já tinham buscado livramento, salvação em várias outras religiões, várias práticas ascéticas, vários rudimentos do mundo, já tinham tentado pelas próprias forças, né, alcançar a salvação, pelos méritos próprios, e nada tinha dado certo. Agora eles encontraram a Cristo, encontraram a salvação, a redenção, o perdão de pecados, e agora eles estavam realizados. Aí aparecem os falsos mestres. Vocês precisam de mais. Nós não precisamos de mais nada, amém, irmãos? Nós só precisamos de Cristo, e mais nada além de Cristo e a sua palavra, que o próprio Cristo é palavra, são, né? Nós não precisamos de mais nada além disto. O texto que nós lemos fala que foi Jesus que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi Jesus que perdoou os nossos pecados. Foi Jesus que rasgou a nossa dívida. Esse escrito de dívida, irmãos, tem a ver com a lei do Antigo Testamento. O pacto, a aliança que Deus deu através de Moisés, que era difícil, ninguém foi salvo mediante a lei. Agora, Paulo fala assim, ó, Jesus cumpriu a lei e rasgou a dívida. Não que a lei tenha perdido a sua importância ou validade, mas agora nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça, amém? Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Irmãos, é isso, a obra de Cristo, a sua encarnação, vida, morte, ressurreição, é tudo que nós precisamos. Cristo fez isto por nós. Nenhum líder, nenhum homem, nenhuma pessoa na humanidade, por melhor que tenha sido, conseguiu fazer isso. Nem por si próprio e nem por nós. Mas Cristo fez, né? Por isso Ele é capacitado para ser o nosso Redentor. E agora, irmãos, toda essa obra de Cristo, ela tem que ser recebida na nossa vida pela fé. Você precisa crer nisso, confiar nisso, se entregar para isso, entender. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador. A dívida foi paga, foi rasgada, foi encerrada. A lei do Antigo Testamento, irmãos, ela tinha dois propósitos. Primeiro, mostrar a incapacidade da pessoa de ser salva por sua própria conta. E segundo, nos levar até Cristo. Eu não posso me salvar. Alguém precisa me salvar. Jesus cumpriu a lei, Ele é o nosso Redentor, Ele pode nos salvar. Então, irmãos, quero fechar com isso aqui, ó. Cristo cumpriu, Cristo venceu, Cristo despojou os principados e potestades, Cristo triunfou sobre a cruz, Cristo pagou a nossa dívida, Cristo quer ser o nosso Salvador e Senhor. Amém? Qual a nossa parte? Crer, confiar, entregar, depositar a nossa mão. Em Cristo e somente Cristo nós temos perdão de pecados. Em Cristo, somente em Cristo, nós temos cancelamento total da nossa dívida. E em Cristo, somente em Cristo, nós temos vida, vida eterna, vida e abundância começa hoje, com Cristo. Somente Cristo.
Irmãos, muitas vezes nós queremos buscar alegria, prazer, satisfação em coisas fora de Cristo. Cristo é suficiente, tanto para nos socorrer, quanto para nos dar uma vida em abundância. Amém? Então, queria que nós orássemos agora.